Muito bem, chegamos no segundo episódio, o episódio 2 da Maratona Líder 5.0. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu colocar aqui nos comentários o título da live de hoje. Olá, Carla, seja muito bem-vinda. Maratona Líder 5.0. Já estou colocando aqui o nosso título da live. E hoje, o tema de hoje é a nossa convidada de hoje, ela é gestora de RH. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Carla, seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje, pessoal, ela é uma líder extraordinária, gestora de RH, e ela vai falar sobre o processo, tudo que ela fez, as etapas que ela precisou vencer, os desafios internos que ela precisou trabalhar nela e também os processos que ela executou na empresa para ela conseguir certificar a empresa no Great Place to Work e os benefícios que isso traz para o time, para a liderança como um todo. Maratona Líder 5.0. Tô colocando o título aqui. A Lucilene já chegou. Oi, Lucilene, tudo bem? A Lucilene já tá aí para nossa live. Como ela certificou. Tô colocando o título aqui, tá, pessoal? Certificou a empresa no. Pessoal, eu tô apanhando um pouquinho do comentário aqui porque o celular tá preso no. O celular está preso no suporte, mas já está saindo aqui. A empresa no Great Place to Work. Muito bem, muito bem. Agora eu clico aqui no comentário e fixo o comentário. Muito bem, muito bem. Maratona Líder 5.0, como ela certificou a empresa no Great Place to Work. Sejam muito bem-vindos. Senhor Wesley Santos, seja bem-vindo. Tiago, a Carla, o pessoal que está aí, muito bem-vindo. Cristina, seja bem-vindo. Lucilene, seja bem-vinda. Lucilene já chegou, vou chamar a Lucilene, a nossa convidada de hoje aqui. Lu, chamei você para o convite para a gente começar o nosso bate-papo, para a gente começar a nossa conversa aqui. Pessoal, enquanto a Lu não entra, opa, tá entrando aí. Lucilene tá entrando com a gente, legal. Cirlei, seja bem-vinda. Lucas, seja bem-vindo, campeão. Pessoal, enquanto a Lu tá entrando aí, a conexão dela tá entrando, o que é a Maratona Líder 5.0? A Maratona Líder 5.0 é uma série de lives, uma série de episódios, uma série de aulas online, onde nós estaremos compartilhando para você colocar em prática, dicas poderosas para você colocar em prática, para você conseguir aumentar a produtividade da sua equipe em até 21% e, com isso, se tornar um líder indispensável mesmo na crise. Perceba que tem empresas e tem líderes que eles estão crescendo e tem empresas e tem líderes que eles estão tendo muita dificuldade. É claro que existem vários fatores. Tá? Tem empresas de turismo, por exemplo, empresas, né? Essas empresas elas têm uma situação, elas têm uma particularidade em relação à pandemia. Mas assim, dentro do mesmo segmento, por exemplo, ramo alimentício, tá? Indústria essencial, empresas do segmento essencial, farmacêutico, construção civil, eu vejo líderes crescendo nesse momento. E eu vejo líderes, infelizmente, tendo dificuldades. E o que explica isso? O que explica isso é a capacidade, a habilidade de liderança. O que explica isso é a capacidade do líder de se adaptar nesse novo momento. Estou chamando a Lucilene, ela deve estar com algum problema de conexão. Lu, qualquer coisa você dá uma reiniciada na sua internet, aí eu uso o 4G, tá bom? O que explica isso, pessoal, é a capacidade do líder de se reinventar, de inovar seus processos, inovar seus procedimentos, de olhar para o mercado, ver o que está acontecendo de positivo, de bom no mercado e trazer isso para dentro da empresa, para dentro do departamento dele. Carlão, seja bem-vindo. Grazi, seja bem-vinda. Então, essa capacidade do líder de se inovar, de se reinventar, de ajudar a empresa a inovar seus processos, seus produtos, seus procedimentos, ajudar a empresa a inovar a forma como entrega o seu serviço ou seu produto, a melhorar os canais de venda. Essas são as atitudes que estão definindo quem são os líderes que estão tendo problemas nessa pandemia e quem são os líderes que estão, sim, saindo da pandemia ou cruzando, né, a ponte da pandemia de uma forma melhor. Eles estão melhores hoje do que quando eles estavam no início. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar nessa maratona, ajudar a liderança, ajudar os gestores. Ei, Rafael, seja bem-vindo. Prazer te ver aqui, amigão. A Jaque, seja bem-vinda, Jaque.
Então, o objetivo da maratona é isso, é levar para os líderes esse conhecimento. Levar para o líder essas dicas, levar para o líder essa capacidade dele sair da pandemia, essa habilidade, né, dele liderar em momentos de crise, em momentos difíceis, e sair da pandemia de uma forma melhor do que ele entrou. A Lucilene, a nossa convidada, ela tem uma história incrível. Ela é gestora de RH. Eu vou te apresentando aqui, tá, Lu? Ela deve estar com algum problema de conexão ali. Ela é gestora de RH da MS Geradores. MS Geradores, uma indústria aqui de Belo Horizonte. E a Lu tem uma história incrível de crescimento pessoal. A Lu tem uma história incrível de busca, né? De busca de melhoria. Primeiro, a autoliderança dela. Ela como líder, ela como gestora, trabalhar as competências dela em primeiro lugar. E através disso, através do aumento das suas habilidades, da sua autoliderança e da capacidade de se relacionar com as outras pessoas, capacidade de negociar dentro da empresa, capacidade, né, de conduzir um projeto, ela conseguir realizar uma grande meta dela, que ela vai contar para nós pessoalmente aqui agora que ela entrou. Lucilene, apanhou um pouquinho da internet, mas chegou, né? Que bom, que bom. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, Rodrigo. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho, tô te vendo bem. Que bom que a sua conexão funcionou aí, né? Como dizem os mineiros, estava um pouco garrado o negócio aí, mas deu tudo certo, né? Muito bem, Lu. Enquanto você estava aí se conectando, seja bem-vindo, Irley, Eli, seja bem-vinda. Enquanto você estava se conectando aí, eu estava fazendo uma breve introdução. Primeiro, qual é o grande objetivo da Maratona Líder 5.0? Ajudar os líderes, né, a se inovar. O líder, o bom líder, o primeiro grande pilar da liderança é você ser capaz de desenvolver estratégias vencedoras. E para você desenvolver estratégias vencedoras, você tem que ser um líder inquieto, né? Você precisa olhar para o mercado, você precisa olhar para o seu resultado, e se o seu resultado está bom, você, claro, comemorar, celebrar, né, ficar feliz por isso, mas ficar pensando, tá bom, mas como é que eu posso fazer para ficar ainda melhor? Como é que eu posso melhorar, fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade? Como é que eu posso inovar o meu processo, o meu produto, o meu procedimento? Porque, gente, se você não inovar, o seu concorrente inova, né? Então, essa é uma capacidade do líder 5.0. Esse é um dos grandes pilares. Então, eu estava fazendo essa introdução e o grande objetivo da maratona é isso, é ajudar os líderes a desenvolver esses pilares. E, Lu, nós sabemos que o engajamento é responsável por aumento de produtividade. Outro grande objetivo da Maratona Líder 5.0 é ajudar os líderes com dicas poderosas de atitudes, de ações que eles podem fazer para melhorar o engajamento da empresa. E aumentando o engajamento, eles aumentam a produtividade. Aumentando a produtividade, melhora os resultados. Melhorando o resultado, a empresa cresce mesmo na pandemia, né? Olha o que está acontecendo com a MS, crescendo mesmo na pandemia. Então, por quê? Porque tem líderes engajados, porque tem um RH atuante, porque tem um RH estratégico, porque tem um diretor, né, extremamente atuante, um gestor de vendas extremamente atuante e habilidoso, uma equipe toda incrível. Então é isso, Lu. O grande objetivo da maratona é esse, ajudar os líderes a saírem da pandemia melhor do que eles entraram. E eu quero, então, Lu, te abrir aqui a palavra, né? Primeira coisa que eu quero te convidar a fazer é para que você se apresente. Quem é Lucilene Rossi? E me fala um pouquinho da sua história, para quem não te conhece, ficar te conhecendo agora. Bom, Rodrigo, antes de tudo eu quero te agradecer, porque é um momento único para mim, né? Não esperava meu mestre, um dos caras que me inspira muito, me convidar para fazer parte desse projeto maravilhoso, gente. Não tem preço, né? Não há reconhecimento que pague isso. Mas Obrigado. Vamos lá. Lucilene Rossi, eu sou gestora de recursos humanos, tenho mais de 10 anos atuando aí com gestão de pessoas, implantação de RH, né? Hoje eu atuo na MS Geradores, já tem 2 anos que eu estou lá com o nosso time firme e forte, montando as estratégias de RH junto com a diretoria. Mas eu também já tive passagem em empresas de TI, empresas da área da saúde, de serviços, de varejo. É muita história, é muito chão. E hoje eu tenho como meta de vida e profissional, né, colocar pessoas certas no lugar certo e deixar um legado, porque eu acho que isso é muito importante. O legado que a gente deixa, né, por onde a gente passa para as pessoas com quem a gente convive, seja profissionalmente, pessoalmente. Então, isso é muito importante. E eu tento direcionar todo o trabalho da RH para isso, para deixar um legado para as pessoas. Uau, Lu, que incrível, que incrível. E olha, você falou
de inspiração, né? A inspiração é recíproca, tá? A recíproca é verdadeira. Principalmente esse sorriso aí que você tem tão alegre que contamina os ambientes, né? Positivamente, contamina positivamente. Lu, você falou uma coisa muito importante, né? Deixar um legado. Uma das coisas que nós mais insistimos com a liderança nos treinamentos aqui do Ibralap, no método Líder 5.0, é que assim, ó, gente, você não pode se conformar em ser um profissional meia-boca. Você não pode se conformar em ser um profissional mais ou menos, na média, né, medíocre. A palavra medíocre é pesada, mas se você pegar o significado aí, é na média. Né? Então, uma das coisas que nós mais incentivamos os nossos líderes, os líderes mentorados aqui no Líder 5.0, é que ele seja acima da média, que ele seja extraordinário. Porque todos os dias você está deixando uma história. Todos os dias na empresa, se você está indo na empresa para ser meia boca, você está deixando uma história de ser meia boca lá. Né? Qual é o legado que você está deixando? Então, olha só, a Lu já começou inspirando a gente aqui em alta performance. Né? Ela vai lá para deixar um legado. E olha a missão que ela tem, colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa é uma outra habilidade que o líder 5.0 precisa ter. Uma pessoa, não existe pessoa errada, tá, pessoal? Mas existe a pessoa certa no lugar certo. Às vezes a pessoa certa está no lugar errado. E aí esse liderado está desmotivado. Né? Aí o liderado ele não está produzindo o que ele tem potencial para produzir. E aí muitas vezes ele é demitido de forma até injusta. Ou muitas vezes a empresa gasta para contratar, porque o processo de contratação tem custo. Gasta para treinar. E aí contrata a pessoa, treina a pessoa, gasta tempo na pessoa. E aí o que acontece? 90 dias depois, 120 dias depois, a pessoa é demitida. Aonde está o erro? O erro estava lá na contratação. Então, olha a missão linda que a Lucilene tem, colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa é uma das competências do Líder 5.0. Legal, Lu. E me fala um pouquinho. Quando você entrou lá na MS, né? Inclusive o Rafael, o diretor, está aí. Rafael, que bom ter você aqui com a gente. Quando você entrou lá na MS, você tinha uma missão, né, de fazer implantação lá do RH, lá, essa era a sua missão. Me fala um pouquinho sobre essa missão de implantar RH e como que foi esse processo para você? Qual foi o desafio interno que você sentiu nesse momento? O que você precisou buscar para conseguir cumprir essa missão linda aí que você tem? Então, Rodrigo, é legal de falar porque eu já vim de experiências de implantar RH em várias empresas. Mas quando eu cheguei na MS, né, era totalmente diferente para mim, porque era uma indústria, uma pequena indústria que está num processo de melhoria, de mudança, sucessão familiar. E quando eles me contrataram e me mostraram um desafio, sabe quando você para assim e fala, uau, cara, eles esperam muito de mim, eu tenho que dar conta disso, tem muita coisa bacana para fazer, mas dá aquele friozinho na barriga. Foi mais ou menos assim, esse meu primeiro momento aí com a MS. E aí eu falei, gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa, mas eu tenho que me preparar. Eu tenho uma bagagem, já tenho, né, uma vivência para poder assumir isso aqui, mas eu preciso de mais. Preciso de muito mais, porque se eu não tiver mais insumos para lidar com o que eu vou encontrar por aqui, com os desafios, eu não vou dar conta. E aí eu comecei no processo de busca, né? Comecei a pesquisar treinadores, comecei a pesquisar pessoas que poderiam me ajudar. E aí foi quando, há 2 anos praticamente atrás, eu conheci o Ibralap, né? E aí eu fui conhecendo, fui me apaixonando, fui fazendo os cursos com vocês. E aí foi o que foi me dando mais segurança, né? Foram os ensinamentos que você, Rodrigo, foi passando nesses treinamentos, foram me dando aquela confiança para ir cada vez mais, trazendo inovação, trazendo mais ações para dentro da empresa, me posicionando melhor, com mais inteligência emocional. Então, Oi, desculpa, o caminho... Pode falar. O caminho foi mais ou menos esse. Eu lembro que eu comecei buscando um treinamento de liderança com vocês, aí eu fui primeiro assim, não, vamos lá ver como é que é. E aí arrastei um colega de trabalho junto, o Diogo, provavelmente daqui a pouco ele aparece na live aí. Falei, Diogo, vamos comigo? Vamos. A gente foi, ficou apaixonado com o treinamento. E de lá eu já saí inscrita no DAI, que é um treinamento de inteligência emocional, porque eu falei, cara, esse treinamento que eu tenho que fazer, porque é isso que eu vou precisar. E aí, lá no DAI a gente foi trabalhar
persuasão, inteligência emocional, forma de lidar com as pessoas, de lidar com as nossas emoções, que é muito importante, né? Quando a gente está aí num papel de liderança e num momento tão desafiador, né? E a partir daí, a gente começou a ter relacionamento ao ponto de trazer o Rodrigo Cabral para treinar os meus líderes. Né? Então, fechamos com chave de ouro. Que legal, Lu. Ó, você falou umas coisas importantes aí, né? Primeira coisa, pessoal, líder, você vai ter desafio na carreira. A Lu, ela já era experiente, tá? Mas ela chegou numa empresa nova, num outro segmento que ela não tinha, ela tinha experiência em RH, mas era TI, era outro tipo de empresa. Ela chegou numa indústria e assim, a empresa viu o potencial que ela tinha, a empresa viu o perfil de conhecimento que ela tinha e a empresa depositou nela toda a confiança para implantar o RH. E aí veio o quê? O frio na barriga. E aí veio a insegurança. E você, líder, vai ter que saber lidar com isso. Porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, né, você trabalhar a sua autoconfiança, você trabalhar a sua capacidade de posicionamento, você conseguir se posicionar, vender a sua ideia, você defender a sua ideia, você implantar a sua metodologia de trabalho, isso é uma habilidade essencial do líder 5.0. Todo líder 5.0 precisa desenvolver isso. E aí o que a Lucilene fez? Ela foi buscar o conhecimento. Ó, eu quero que, se você tem papel e caneta, gente, se você está gostando da live, dá um coraçãozinho aí, pega o aviãozinho, manda para os amigos, manda para o gestor de RH, manda para o gerente, manda para o supervisor, para o coordenador, para o empresário que você conhece, porque nós queremos ajudar os líderes, tá? Então, se você tem papel e caneta, eu quero que você anote essa frase. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Eu vou repetir. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Você está com um problema na vida, em qualquer área, vai buscar conhecimento. Você cometeu um erro, né? Precisa corrigir esse erro, vai buscar um conhecimento. Você está sendo desafiado a uma coisa nova e você está inseguro, vai inseguro mesmo e vai buscar conhecimento. Mas entra em ação. E foi isso que a Lucilene fez. Ela mesmo sentindo tudo isso, ela foi nos nossos treinamentos, né? Primeiro ela foi lá no treinamento de liderança, depois ela foi no de liderança com inteligência emocional e trabalhou essa autoconfiança, trabalhou a capacidade de negociação, trabalhou a autoliderança dela para que ela pudesse colocar todo o conhecimento técnico de RH que ela tinha em prática dentro de uma empresa, né, nova, uma empresa que ela precisava mostrar serviço, que tinha muita expectativa em cima dela, e ela deu conta do recado com maestria, né, Lu? Deu conta do recado com maestria. E aí me fala o seguinte, como é que foi esse processo? Quais foram as fases? Quais foram as etapas, né? Como é que foi para você, num primeiro momento, implantar o RH e aí veio um grande sonho seu? Como é que foi essa história do seu grande sonho aí que você conseguiu realizar? O sonho já existe desde sempre, né? Para quem é de RH, você falar que trabalhou numa empresa GPTW ou que você certificou e entrou no ranking GPTW, ainda não é o nosso caso, mas é uma meta, o ranking, né? Mas, já está certificado, né? A primeira etapa do sonho está realizada. Já certificamos, né? Porque é um mérito da equipe, do time como um todo. Mas isso para RH é um sonho gigantão, é um sonho assim que há anos atrás, quando eu ia para entrevista de emprego, em algumas entrevistas as pessoas me perguntavam assim, os entrevistadores, mas e quanto RH, quais são os seus sonhos, né? E aí eu falava, não, o meu sonho é certificar numa empresa em GPTW, é transformar essa empresa num ótimo lugar para se trabalhar. Porque quando você tem essa certificação, tá vindo alguém, uma empresa, né, multinacional, falando assim, olha, essa empresa realmente é um lugar bom de se trabalhar. E era um sonho já de muito tempo atrás. E assim, enfim, quando eu entrei na MS, eu ainda não falei assim, eu vou certificar essa empresa. Eu estava preocupada com o desafio. Queria me melhorar para poder ajudar a melhorar a empresa, né? O GPTW veio recente, porque antes disso a gente fez todo um trabalho de estruturação do RH, todo um trabalho de estruturação aí de alinhamento com o time, alinhamento do recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, feedback, que a gente vai falar aqui para frente também, que é muito importante. E aí, no feedback meu, numa avaliação de desempenho, eu comentei do GPTW com o Rafa, que é um cara supervisionário, e ele ficou com aquilo na cabeça e falou, não, vou deixar aqui na sua avaliação de desempenho um plano de ação que é
levantar como é que funciona esse GPTW e me falar como que é. E aí eu fiz todo o levantamento, custos, como que funcionava. Rafa comprou a ideia junto com o time da MS e a gente conseguiu certificar. Mas não é tão mágico assim não, tá, gente? Primeiro vem um trabalho todo anteriormente, a gente já tinha feito pesquisas de clima anteriormente também, já vem trabalhando muita coisa com o time de liderança, com o time de colaboradores. Então não é um trabalho que é da noite para o dia, mas é muito gratificante. Legal. E olha só a importância de você compartilhar os seus objetivos de carreira com seus líderes e você estimular. E aí é uma outra lição, tá, pessoal? Você é líder, você está aqui, aprenda essa técnica de como você inspirar as pessoas. Se você é um líder, você precisa descobrir qual é o sonho, qual é o objetivo pessoal e o objetivo de carreira do seu liderado. Porque vai chegar um momento que você vai ajudar esse liderado a realizar esse sonho. E olha o sonho da Lucilene. O sonho dela era certificar uma empresa. E o líder dela, que era o diretor Rafael, ele percebeu isso e ele viu o benefício disso também para a empresa e deu essa possibilidade para ela. Gente, a motivação do liderado, quando você ajuda ele de alguma forma a realizar um objetivo profissional ou pessoal dele, aumenta nas alturas. Né? Por quê? Porque na cabeça do liderado ele pensa assim, poxa, o meu líder, ele confia em mim. O meu líder, ele me ajuda. O meu líder, ele se preocupa comigo. Né? O meu líder, ele quer me ver realizado, então ele me dá essa oportunidade. Né? Então, é realmente fantástico, é uma das principais estratégias você conectar a meta pessoal, a meta profissional do seu liderado com os objetivos da empresa. Essa é uma grande ferramenta de como você inspirar as pessoas. E aí, Lu, me fala um pouquinho, tem todo um critério, né? E aí você teve todo o apoio da empresa, dos líderes, dos outros líderes, né? Do pessoal todo aí da MS, que é um time incrível. Você teve esse apoio, mas você teve desafios. Quais eram os desafios que você esbarrou aí, sejam seus ou desafio mesmo da empresa ou do time, né? O que você precisou superar aí para chegar nesse momento que você tanto buscou internamente? Uhum. Então, a gente, como eu falei, a gente veio de um processo longo, né? A gente já veio organizando o RH, as políticas de recursos humanos da empresa. A gente passou aí por um alinhamento da missão, visão, valores, recrutamento e seleção alinhado com o que a empresa espera de uma pessoa que vai trabalhar com a gente, né? Trabalhando pesquisa de clima anteriormente já. E também a questão na avaliação de desempenho, a gente começou a perceber o seguinte, a gente precisava de um pouco mais da nossa liderança. A gente percebeu que a liderança faria total diferença para aqueles objetivos que a gente estava ali buscando. E aí, nesse momento, a gente começou a pesquisar de novo, e a gente foi lá no Rodrigo Cabral. Na verdade, a gente tinha a ideia de mandar todo mundo para um treinamento. A gente mandou todo mundo para esse treinamento, que foi top também, foi maravilhoso. Mas ainda assim, ficou faltando aprofundar um pouquinho mais, ficou faltando mais técnica, né? Ir lá no coração das pessoas. Aí eu conversando com o Rafa, falei assim, Rafa, eu já fiz uns treinamentos com o Rodrigo Cabral, ele já te seguia também nas redes sociais, enfim. Aí surgiu a ideia, vamos fazer um contato com o Rodrigo, ver como que é e tal, vamos fazer um orçamento com ele? Aí a gente te ligou, você foi lá, muito solícito, explicou para a gente, ouviu a empresa, e no final a gente acabou montando um treinamento que foi direcionado para as nossas necessidades. E aí a gente bateu muito na questão que é extremamente importante para uma liderança, que faz toda a diferença, que pode motivar ou desmotivar um liderado, né? Que é a questão do feedback. E aí, Rodrigo, eu quero só fazer um adendo, porque eu já estou há um tempo atrás de você aí, né? Te seguindo. Gente, para quem está assistindo aqui, que assistiu ontem a live também foi bacana, eu assisti até o final. Parabéns para você, Lenay. Lenay está aí. Seja bem-vinda, Lenay. Sim, a questão do feedback, eu investi dinheiro para aprender feedback com o Rodrigo Cabral. Eu sabia aquele feedback lá que não dava muito resultado, não. E as pessoas que participaram da live ontem tiveram acesso ao conteúdo bacana e gratuito. Então aproveita, segue o cara, porque vale a pena. Obrigado, Lu, obrigado. Inclusive, eu coloquei lá no grupo do Telegram, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pessoal, você que está chegando agora, como é que está funcionando a Maratona Líder 5.0? Depois que acabar a live aqui, você vai lá no link da minha bio, tá? Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda.
Você vai lá no link da minha bio, você clica lá no link, você faz o seu cadastro lá, você coloca o seu e-mail, e aí você vai ser convidado a entrar no grupo do Telegram do Líder 5.0. Lá no grupo do Telegram, o que eu estou mandando lá? Eu estou mandando conteúdo exclusivo, adicional, estou mandando o resumo da live. Então, hoje, no final da tarde, eu coloquei o resumo da live da Elianai de ontem, tá? E eu dei praticamente uma aula lá de 11 minutos falando sobre o feedback, o processo do feedback de desenvolvimento. E eu fiz um áudio lá, e aí você escuta o áudio. E eu, não só isso, Lu, eu compartilhei a ferramenta de planejamento do feedback. Aquela ferramenta que as empresas investem milhares de reais para ter acesso, está lá disponível para vocês gratuitamente. Só que o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, clicar no link da bio, fazer o cadastro e entrar no grupo do Telegram para você participar da Maratona Líder 5.0, né, e ter acesso a todo esse conteúdo. Legal, Lu. E aí a gente foi trabalhar essa questão do feedback aí com os líderes, né, da MS. Por quê? Porque era fundamental trabalhar isso Sim. dentro de um processo de avaliação de desempenho, né? Exatamente. Porque o que acontece, Rodrigo Cabral? Hoje a gente entende na MS que o feedback a gente só fornece para alguém que a gente quer bem. Então a gente não trabalha aquele feedback negativo. Hoje a gente só tem o feedback de desenvolvimento. Porque como que a gente trabalha isso hoje? É claro que isso tudo veio de alguns ensinamentos que eu trouxe antes de você e depois reforçando com o seu treinamento, que é o seguinte, o feedback, ele é para desenvolver a pessoa. Se você não quer mais aquela pessoa ali no seu time, você não vai gastar seu tempo dando feedback. Então, o feedback é uma ferramenta maravilhosa. Eu costumo brincar que feedback é amor. A gente só dá o feedback para aquela pessoa que a gente quer desenvolver, que a gente quer ela no time, quer que ela esteja engajada, porque o feedback também engaja, né? Que a pessoa percebe, poxa, meu líder está me ajudando, ele está me mostrando onde eu posso melhorar e onde eu posso chegar também. Sim, exatamente. Gente, olha só, existe uma pesquisa que fala quais são os 4 principais fatores que mais geram satisfação e motivação no trabalho. Em quarto lugar, tá lá como identificação da pessoa com a missão, com o propósito da empresa. Então, com a causa da empresa. Não é nem com a missão, aquela missão que põe lá no quadro, missão de valor. Não, é a causa que a empresa defende. Então, essa geração Y, essa geração Millennium, né, essa geração mais jovem, eles têm muito essa questão de se identificar com a causa. A empresa que preza pela sustentabilidade, a empresa que preza por ações sociais, a empresa que contribui, né, com o hospital do câncer, E aí a pessoa se identifica com aquilo e aquilo gera uma satisfação muito grande para ela. Em quarto lugar, isso já é a quarta principal razão das pessoas se sentirem felizes e motivadas no trabalho. Em terceiro lugar, vem a questão salarial, né? Salários e benefícios condizentes ao cargo. Perceba que é terceiro lugar, não é primeiro lugar. Em segundo lugar e em primeiro lugar estão o seguinte: o quanto a pessoa ela percebe que ela está crescendo na empresa. É mais ou menos assim, ó, poxa, eu chego na empresa na segunda-feira com grau 8 de competência e eu saio na sexta-feira com grau 9, porque o meu líder, ele me dá feedback. E o meu líder me ensina coisas que eu não sabia. O meu líder permite que eu faça processos aos quais eu não sabia fazer e ele recebe bem o meu erro. Porque quando eu erro, o meu líder entende que o erro faz parte do processo de aprendizado. Então, perceba que você dar feedback para as pessoas e ajudar as pessoas no crescimento profissional já é o segundo fator que mais motiva as pessoas. Em primeiro lugar, é a aprovação do trabalho e o direcionamento do líder. Então, como que você consegue aprovar o trabalho de alguém e dar direcionamento? Com feedback, gente. Como que você eleva a competência das pessoas e ajuda ele a se tornar uma pessoa melhor ou um profissional melhor? Com feedback. Então, o feedback, ele é um ato de amor, porque a Lucilene falou muito bem, né? O feedback é um ato de amor. Por que é um ato de amor? Porque, gente, é a explicação que ela deu. Você só vai pedir para alguém melhorar se você quer muito que aquela pessoa melhore. Você só vai dar um feedback para a pessoa que está errando, mas que você vai falar, ó, você está errando nisso, né? Dá uma melhorada nisso e tal, porque você considera a pessoa. Né? Olha só, se você
tem um relacionamento amoroso. De repente você tem seu marido, a sua esposa. Gente, e a sua esposa, o seu marido está te dando feedback, agradeça. Agradeça, porque ele está preocupado, ele quer que você mude. Talvez o erro está no jeito de dar o feedback. É o jeito de dar feedback. E aí tem uma pesquisa da Você.sa, até falei isso hoje lá no Telegram, que fala que 92% dos líderes brasileiros, eles erram no feedback. Ou eles não dão, ou quando eles dão outra palavra, né, Lu? Troca os dois Es pela letra O, né? E aí vira uma outra palavra, né? Daí eles vão para cima, eles vão com crítica. Relacionamento, né? Marido e mulher vai com crítica e tal. Então, assim, é um feedback, mas é do jeito errado. E aí não resolve. Feedback do jeito errado não resolve. Então, o feedback tem uma técnica. Então, você quer aprender a técnica do feedback? Depois da live, entra lá no link da bio, faz o seu cadastro, entra no canal do Telegram, você já vai ter acesso. Já está lá um áudio de 11 minutos, 12 minutos falando passo a passo feedback e um PDF também. Uma outra coisa importante que a Lu falou, né? Trabalhar a importância do papel do líder, né, Lu, nesse processo de conduzir o time. Como é que foi como é que está sendo lá? Como é que foi essa condução? Os líderes ajudando os liderados, a ponta lá, o pessoal da produção, né? Ajudando. Qual que é a importância, na sua visão? Qual é o grande papel do líder lá com a ponta de fábrica, lá com o chão de fábrica, com o pessoal do operacional? Como que é esse papel, esse relacionamento entre líder e liderado? Então, esse relacionamento é extremamente importante, né? E ele é um ponto de sucesso para qualquer trabalho que você vai fazer dentro da empresa. Então, quando ele está com a ponta relacionando, tem que ser um relacionamento muito sincero, de confiança, né? E é o que a gente tem trabalhado muito na MS. Essa confiança, essa liberdade de dar um feedback com o intuito de realmente desenvolver. Tanto que hoje, todos os feedbacks que são dados, o nosso liderado sai com um plano de ação, porque como a gente prega essa questão de que é desenvolvimento, a gente não consegue dar um feedback e falar, olha, você errou nisso, tá ruim nisso. Não, o que a gente quer é falar, olha, isso não tá legal, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode fazer para melhorar? E aí você cria um plano de ação. Então, essa confiança do gestor com o liderado, e isso a gente vê muito claramente lá com a nossa equipe, isso é extremamente importante. E o feedback, ele ajuda muito, mas muito mesmo nisso. Legal. E uma outra coisa importante, né, Lu? Na maioria das empresas, tá, pessoal? Empresa familiar, empresa pequena, isso é muito comum, até mesmo empresa grande. O que acontece? Os líderes, eles acabam concentrando todo o tempo e energia deles na operação. Eles eram pessoas, antes de serem líderes, eles vieram do chão de fábrica. Eles eram pessoas que cresceram junto com a empresa. Né? E aí, o que acontece? Eles não necessariamente, eles se tornaram líderes, eles foram promovidos, mas não necessariamente eles tiveram tempo para aprender as estratégias de liderança. E muda totalmente, gente. Né? Quando você tira uma pessoa do operacional e você coloca ela para coordenar uma operação, quando você tira ela da produção e você promove ela a supervisora, líder de produção, é outro jogo, é outra habilidade. Né? Ele entregava muito resultado na parte operacional, agora ele vai precisar coordenar as pessoas e ensinar para que as pessoas sejam tão talentosas ou até mais talentosas do que elas. E aí o que acontece? O líder não tira tempo, não separa tempo na sua agenda, ele não conversa com... acabou a Aline, acho que foi a Aline que comentou aqui, que ela perdeu um emprego, foi a Aline, que ela perdeu um emprego que ela amava por falta de uma boa conversa, né? O feedback bem feito e falta de valorização. Então, perceba, né? Você é líder, você não está conversando com a sua equipe, tempo de qualidade é uma das principais linguagens de valorização. É uma das principais ferramentas de valorizar as pessoas, é ter um tempo com aquele liderado. Recentemente, né, a Carla está falando aqui, quando eu entendi o perfil dos meus liderados, a qualidade do meu feedback melhorou absurdamente. Já vou falar disso, hein, Carla? Show de bola. Obrigado pelo comentário. Né, o que ela quer dizer com isso? Que tem liderados, tem 4 tipos de pessoas. Tem 4 tipos de pessoas. E aí, dentro desses 4 tipos de pessoas, você tem um jeito de falar diferente com cada um. Você tem uma abordagem diferente, uma comunicação diferente, um estilo de liderança diferente.
Uns são mais rápidos, acelerados, focados em resultados. Outros são mais cautelosos, mais passo a passo, focado mais em pessoas. Outros são mais metódicos, né? Outros têm mais organização, outros são menos organizados e mais comunicativos. As pessoas são diferentes, gente. E aí o líder, ele também, um bom líder 5.0, ele também tem como competência essencial conhecer os perfis diferentes das pessoas, né? E tudo isso a gente ensina na nossa mentoria, né, de líder 5.0, saber a diferenciar os 4 tipos de pessoas, aprender, né, a lidar com os perfis, aprender a se comunicar de um jeito diferente, aprender a dar um feedback de um jeito assertivo. Então isso é fundamental, né, Lu? E a relação que vocês têm lá com a equipe de vocês é incrível. A relação que vocês têm com a equipe de vocês é incrível. Eu tive a honra e a alegria de estar lá com vocês, trabalhando, dando treinamentos lá recentemente, conhecer todo o time de vocês, né? E me fala um pouquinho, Lu, na sua visão, hoje o que o mercado, o que as empresas nesse momento estão precisando que os líderes desenvolvam, né? Qual que é a grande habilidade, ou quais são as grandes habilidades que os líderes precisam ter para que eles sejam, de fato, valorizados pelas empresas e até mesmo, assim, procurados pelas empresas, né? Quais são as habilidades essenciais de um líder hoje, na sua visão? Então, Rodrigo, a gente está buscando sempre trazer para a gente pessoas que tenham foco no objetivo, né? Porque o líder, por mais que ele tenha que lidar com pessoas, que a gente espere tudo relacionado a pessoas, ele tem que ter foco, tem que dar resultado. Então, primeira coisa, foco. A gente também busca pessoas que sejam adaptáveis, principalmente nesse momento, né, que a gente está aí de coronavírus, muitas mudanças no mercado, então a pessoa tem que se adaptar, tem que ser uma pessoa resiliente. A gente também busca pessoas que tenham inteligência emocional, porque o líder, ele é a linha de frente com o liderado. Então, muitas vezes, vem coisas da diretoria que ele vai ter que dar uma tratada ali para passar para o time, né? Vão vir metas, vão vir situações que ele vai ter que trabalhar. E da mesma forma, quando vem do time dele, e para ele transformar isso de uma forma que a diretoria entenda. Então, a inteligência emocional é extremamente importante, né? A gente espera também que um líder tenha a capacidade de conhecer as pessoas, aí pegando um pouquinho do gancho que você falou. Eu não sei se foi você que me falou isso, que tinha um carinha que falava assim, poxa, mas eu faço a mesma coisa para todo mundo. E às vezes não é isso que funciona. Às vezes o que você faz para um, você tem que fazer a mesma coisa, só que de forma diferente para outro. Então, Aquele como líder, cada né? pessoa... Aquele Isso. líder que tem 10 pessoas na equipe e aí ele se questiona assim, pô, Rodrigo, eu lidero todo mundo do mesmo jeito, eu sou o mesmo líder para todo mundo, por que a Maria dá resultado e o João não? E a pergunta é a própria resposta, né? A pergunta é a própria resposta. Porque a Maria funciona desse jeito e o João funciona de outro jeito. E você está liderando todo mundo como se fosse um bando de semelhantes. E não são, as pessoas são diferentes. Então você precisa aprender estilos de liderança diferentes. É isso aí. Exatamente. É a liderança situacional que você focou pra gente. E além disso, a gente espera que um líder desenvolva as pessoas, né? E aí treinamento, feedback é muito importante, porque o feedback ele desenvolve mesmo quando é um feedback bem feito, um feedback estruturado, porque ele vai mostrar para a pessoa onde ela está, o que ela precisa fazer, onde que ela vai chegar. Então, é uma das ferramentas de desenvolvimento. Motivar. E aí, quando eu falo motivar, às vezes as pessoas pensam assim, fazer uma palestra motivacional, fazer uma frase bonita. E motivar não está só relacionado a isso. Isso também é motivar. Mas o motivar, quando você treina, quando a pessoa sente que o trabalho dela está sendo reconhecido, que ela está sendo acompanhada, aquilo que o Rodrigo falou, muito bem falado, de tipo, como que eu entrei hoje, como que eu estou saindo no final de semana. Então, isso também motiva, e é papel do líder proporcionar isso para os seus liderados, né? E, por fim, a gente espera também um gestor que comemore, porque a gente trabalha muito, se esforça, se doa, e quando vem as conquistas, a gente tem que comemorar. Pode ser uma conquista pequenininha, mas tem que comemorar. Então, esses aí são os aspectos que eu acho mais importantes numa liderança. Você veio falando, vai passando um filme na cabeça da gente, né, Lu? Infelizmente, por exemplo, gente,
quem é gestor de vendas, por favor, o maior patrimônio que você tem é a energia emocional do seu time. Gente, olha só, pensa comigo, tá? Energia emocional. Você tem uma meta. Se o cara tá com a energia alta, ele vai falar o seguinte: vamos para cima, né? Vamos para cima. Energia alta, atitude alta. Pô, ele ele não desiste com facilidade, ele não dá bola pro não que ele toma, e aí ele vai para cima, vai para cima, vai para cima, até que ele fecha a venda, e a venda ele celebra, comemora, sobe de novo a energia, vai de novo para cima e vira um ciclo virtuoso. Agora, uma equipe que a energia tá baixa, né? Ó, energia baixa. O cara, sabe, não vai, não vai. O cara já, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que isso não funciona, né? Pô, não vai. Precisa trabalhar a energia da equipe, precisa celebrar. Acelera. Eu brinco que o nosso gestor do comercial, né, o nosso gerente de vendas, ele é um cara assim de tipo, vamos galera, fantástico. Pega, vamos pra cima, fantástico. Acelera. Isso realmente faz muita diferença. O cara, assim, na hora de dar o feedback, ele senta, conversa, mostra, mas na hora de comemorar também, eu fico lá na minha sala, às vezes, assim, gente, é um pouco doido do comercial, mas eu adoro. Mas é energia emocional, gente. Olha só, e você quer ver como é que a MS comemora as vendas? Entra lá no perfil da MS depois, vocês vão ver uns posts lá, muito legal. E é isso aí. Né? Outra coisa que um líder gestor de venda tem que fazer, alinhamento de expectativa diário. É diário. Né? A gente estava falando de energia emocional. Olha o erro fatal. O cara vai lá, fecha uma venda boa, ou não precisa nem ser de venda, vai lá na produção, ele consegue acertar um processo legal, ou no financeiro, ele faz. Assim, o liderado faz um negócio legal. Em vez do líder celebrar, comemorar, pô, parabéns, legal, cara, pô, confio em você, sabia que você ia dar esse resultado, que legal, vem cá, deixa eu te dar um abraço, ou toma aqui, isso aqui, um café e tal, não sei o quê. O cara olha e fala, não fez mais que obrigação, hein? Ou pior, não fala nada. Faz aquela cara assim, vira e vai embora. Erro, gente. Erro fatal. Você acaba com a energia emocional do seu liderado. Né? Fica aquele sentimento de ingratidão. Né? Gente, existem... A Carla é uma excelente gestora comercial também. Ó. Ela é faca na caveira. Existem 10... No Líder 5.0, na nossa mentoria Líder 5.0, nós ensinamos 10 estratégias, 10. Não é uma, não é duas, não são 5. São 10 estratégias para você aumentar a energia emocional do seu time. 10 estratégias para você motivar a sua equipe. 10 maneiras diferentes, né? E isso é fundamental. Né? Então, se você é um gestor, se você é um líder, não cometa esse erro. Celebre com o seu time. Comemore com o seu time os bons resultados. Na hora de se posicionar e de corrigir, se posicione. Corrija, dê o feedback. As pessoas gostam. Quando você aplica um bom feedback, a pessoa sai te agradecendo. Eu já liderei mais de 100 colaboradores, né, sob a minha gestão. Cometi muitos erros, era muito jovem, né, e tá tudo certo. A gente erra e acerta e vai aprendendo e evoluindo. Mas uma das coisas que eu fazia muito bem era isso. Eu mantinha a energia da minha equipe muito alta. E quando eu dava um feedback, até hoje eu tenho 4 pessoas na minha equipe, pessoa de marketing, quando eu dava um feedback, as pessoas elas encerravam o feedback me agradecendo. E aí até brincavam na equipe lá e falavam assim, pô, o Rodrigo chama atenção e em vez da gente ficar triste, a gente agradece e ele fica feliz. Quando o feedback é bem dado, é isso. Sabe por quê? Porque você está trabalhando o quê com a pessoa? Você está ajudando ela a elevar competência, você está transformando esse ser humano num ser humano melhor, num profissional melhor. Essa é a arte do feedback, um feedback bem aplicado, né? Lu, incrível tudo isso. E se você me permite, Lu, eu quero pegar um gancho nisso tudo que você falou e eu quero falar da agenda ideal do líder. Né? Porque você falou que a sua missão é colocar a pessoa certa no lugar certo. Gente, até isso, o líder ele precisa estar atento. Eu quero falar uma frase do Vicente Falcone. O Vicente Falcone é uma das grandes referências em gestão aí no Brasil. E ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, ó, líder que é líder, bate meta com a equipe fazendo o certo. Olha só, vamos analisar essa frase. Líder que é líder, bate meta. E aí eu quero te perguntar, líder, você vem batendo meta? Você está batendo as metas aí na sua empresa? Sim ou não? Se você não está batendo meta, onde é que você está errando?
Né? Ontem a Elianai deu um depoimento lindo aqui. E eu vou relembrar a conversa que nós tivemos ontem. Às vezes é uma etapa do seu funil que não está legal. Às vezes é o atendimento de ponta que não está legal. Às vezes é o seu canal de vendas do telefone que não está legal. Às vezes é o pessoal da produção que não está produzindo do jeito que precisava produzir. Às vezes é o seu departamento de pós-vendas. O que não está legal? Você está batendo meta? Se não está, tem alguma coisa errada. Precisa avaliar. Você precisa estar buscando melhorar o seu processo, o seu produto, o seu procedimento. Tá? Aí, ó, líder que é líder bate metas. Com o time, ou seja, não é bater meta sozinho. Esse é um outro erro, né, Lu, que alguns líderes cometem, que além do erro de não dar feedback, além do erro de não celebrar, é o erro de querer fazer tudo sozinho. O liderado não está fazendo, ele pega para fazer e vai fazer no lugar do liderado. Tá errado. É líder que é líder bate meta com o time. O time precisa participar. O time precisa ser tão competente quanto o líder naquela habilidade. Só que isso só vai acontecer se o líder ensinar, se o líder desenvolver, se o líder tirar tempo estratégico para isso. E fazendo certo significa o seguinte: você está respeitando os procedimentos da empresa? Você está seguindo as normas ou você está dando aquele seu jeito? Porque precisa fazer do jeito certo, gente, para não ter retrabalho. Era muito engraçado. Eu tinha um vendedor na minha equipe de vendas, o cara vendia o dobro dos outros. Se os outros vendiam 5, ele vendia 10. Se os outros vendiam 10, ele vendia 20. Só que as vendas dele eram as vendas que mais dava devolução, e troca de nota fiscal errada, e problema aqui, problema lá. O cara era um trator para venda, mas não fazia do jeito certo. E aí a gente precisava trabalhar com ele o feedback para ele fazer do jeito certo. Então, o líder que é líder bate metas com o time fazendo certo. E aí, Lu, se me permite, né? Eu estou tomando seu espaço aqui, você pode me interromper quando você quiser, tá? Eu quero falar da agenda do líder, agenda ideal do líder. A agenda do líder, nós ensinamos isso na mentoria Líder 5.0. O líder, ele tem que assim, ó, ele tem que promover o domínio do método pela equipe. O que é promover o domínio do método, tá? O promover o domínio do método é o líder se certificar, e aí é o que a Lucilene está fazendo lá com a equipe dela, avaliação de desempenho. Qual é o processo técnico? Qual é o processo técnico, conhecimento técnico, ou qual é a competência comportamental que esse meu liderado precisa trabalhar? Fala um pouquinho dessa avaliação de desempenho, Lu. Como é que vocês fazem isso? Então, a nossa avaliação de desempenho, ela acontece, né, de 3 em 3 meses. E nessa avaliação, a gente trabalha... o feedback ele é constante, tá? O alinhamento ele é diário. Mas essas avaliações, que são avaliações oficiais da empresa, elas acontecem a cada 3 meses e elas estão pautadas pela parte técnica e uma parte muito importante, que a gente valoriza muito, que é a comportamental. Essa parte comportamental, ela é baseada em cima dos nossos valores, que a gente trabalha também de uma forma bem forte. E porque o que a gente acredita? O técnico, a gente vai ensinar. Se o cara não sabe, ele vai aprender. O comportamental é um trabalho mais delicado, que leva mais tempo. Então, a gente já vai alinhando ali também. Então, a nossa avaliação acontece dessa forma hoje. Incrível, incrível. Ó, pessoal, é realmente inspirador. Esses dias eu fui... um dos últimos treinamentos que eu fui dar lá na MS, eu até fiz um vídeo da escada lá da sala de treinamentos. Eu subindo para a sala de treinamentos, cada degrau da escada tem lá. Me ajuda a lembrar as palavras aí. Sucesso, né? Alegria, foco, superação, né? E aí a pessoa vai subindo a escada e ela já vai subindo inspirada. E aí nas paredes da empresa tem as imagens assim, você é extraordinário, você é incrível, né? Tem os sonhos, o quadro de sonhos. Gente, você precisa estar inspirando o seu time o tempo todo. E a Lucilene falou uma coisa muito importante. Qual que é um erro de grandes empresas? Olha os erros que as grandes empresas cometem. Avaliação de desempenho a cada 2 anos. Avaliação de desempenho anual. E aí o feedback do líder é só para falar, atitude, né, Rafa? Legal. É só para falar do desempenho do cara de 1 em 1 ano. Não, amigão, feedback é diário, feedback é pontual. Teve uma situação,
Feedback positivo é na hora, celebração, comemoração na frente de todo mundo. Teve um erro, precisou desenvolver um comportamento, em particular, num momento, numa conversa estruturada. Primeiro você vai lá, resolve o problema, apaga o incêndio, resolve o problema, apaga o incêndio, depois você chama o seu liderado para conversar. Resolveu o problema? Beleza, agora é a hora de conversar. Sem a raiva, sem né, o calor da emoção ali na situação, isso não pode contaminar o feedback. Então a dica é, durma uma noite se preciso, tá? Dá feedback no dia seguinte. Resolva o problema e dá o feedback no dia seguinte. Mas no dia seguinte, não um ano depois. Porque o feedback também não é 24 horas no máximo, se é um feedback de desenvolvimento. Então a gente estava falando de agenda do líder, né, Lu? A agenda do líder e boas práticas. Então você faz uma avaliação de desempenho para ver onde é que seu liderado ele não está se enquadrando. Porque, como muito bem disse a Lucilene, a competência técnica as pessoas aprendem. E aí, olha só o erro das empresas, né? E a gente começou a live, a Lucilene falando a missão dela. Minha missão é colocar a pessoa certa no lugar certo. O erro das empresas é contratar pelo perfil técnico. 10 contratações feitas pelo perfil técnico, 9 são demitidas por problemas comportamentais. É a pessoa que não se alinha aos valores da empresa, a pessoa que não tem atitude, a pessoa que é desorganizada, a pessoa que não tem atenção, a pessoa que entrega fora do prazo, a pessoa que não tem sede por conhecimento, a pessoa que não busca evoluir. E aí o comportamento não trabalha bem em equipe, não recebe feedback, você vai dar um feedback para ela, ela nega, não, dá desculpinha, né? Dá desculpinha, coloca a culpa no outro, não assume a responsabilidade. Inclusive, assumir responsabilidade foi uma das coisas que nós trabalhamos no treinamento da MS, né? O protagonismo na liderança. E essa chavinha de assim, você tem, o resultado que você tem foi você que criou. Quando vira essa chavinha na nossa cabeça, gente, isso é poderoso, é libertador. Porque a tendência das pessoas é colocar a culpa do resultado ruim no outro. Não, a culpa é da equipe, a culpa é do outro líder, a culpa é da produção, não, a culpa é do financeiro que não liberou a compra. A culpa é do gestor de vendas que vendeu lá e não especificou o detalhe. Não, aí um botando a culpa no outro. Não, amigão. Chama para você a responsabilidade, o protagonismo. O Walt Disney, Lu, pedindo licença para você novamente, o Walt Disney, ele falava o seguinte, ele falava assim, ó, a filosofia Disney, né, inclusive eu tenho dado treinamentos de atendimento ao cliente com a filosofia Disney, o jeito Disney de encantar clientes. E o Walt Disney, ele falava para os liderados dele assim, se o seu cliente te reclamar de um problema, agradeça a reclamação, porque se ele está reclamando, ele está te dando um feedback, isso é um ato de amor. E aí, se a culpa do problema não é seu, se não é sua, não tem problema, o problema é seu. A culpa não é sua, mas o problema é seu, resolve. O problema é da empresa, o problema é nosso, vamos resolver, não interessa de quem é a culpa. E aí o que eu mais vejo nas empresas é, primeiro vamos caçar o culpado. Vamos achar quem é que fez esse negócio. Quem é que sacaneou aqui, que errou esse negócio. Vamos achar o culpado. E não é essa a atitude. A atitude ideal é, a culpa pode não ser minha, mas o problema é meu, eu vou resolver. Se o problema é da empresa, eu resolvo. O problema é do cliente, eu resolvo. Então a agenda do líder, tá? Promover o domínio técnico e comportamental do método de trabalho e dos valores da empresa. É isso que ele tem que fazer. Promover a aquisição de conhecimento. Treinar, inspirar e desenvolver a equipe. Promover meritocracia. Né? Meritocracia, o cara tá dando resultado, celebra, comemora, reconheça. Não está dando resultado, desenvolva, inspire, né? Ensine, transfira conhecimento. Fazer avaliação de desempenho com frequência, que é o que a MS está fazendo. Tirar as pessoas da zona de conforto. Isso vocês fazem demais, não é? Como é que vocês tiram as pessoas da zona de conforto lá, Lu? Fala um pouquinho. O tempo todo. Gente, eu vou falar de mim. A minha gestora, né, e o meu gestor, Rafael, né, eles me desafiam o tempo todo, né? E eles chegam perguntando e você já começa a pensar ali na hora como que resolve, como que responde. É bem legal. E assim, a vida tira a gente da zona de conforto o tempo todo, né? E a gente tem que estar preparado não só no ambiente de trabalho, mas na vida como no geral. Por exemplo, eu nunca fiz live na minha vida, confesso que eu estava nervosa, com medo, mas você tem que aceitar esse desafio, você tem que aceitar sair dessa zona de conforto.
E foi bacana ter aceitado, mas eu saí da minha zona de conforto. E no trabalho o tempo todo, principalmente quando o gestor, né, a pessoa que te orienta, que é responsável pelo seu trabalho, está ali acompanhando, vai olhar os seus resultados, te pergunta como que tá e te desafia a fazer coisas diferentes. E o GPTW, apesar de ter sido um sonho muito grande meu, foi um desafio. Foi o Rafael virando para mim e falando: agora eu quero ver o trabalho que a gente está fazendo, se está dando resultado ou não. Legal. Olha que grande desafio, hein? Show. Isso aí. Gente, olha só que interessante. Natureza motivacional. As pessoas, elas têm três tipos de natureza motivacionais nas empresas. Tem as pessoas que elas são muito motivadas pelo desafio. São as pessoas de superação. Se você tem uma pessoa com esse perfil, com essa natureza motivacional, né, você dá um desafio para ela, você acende nela uma chama de motivação intensa, muito forte. Então, identifique aí na sua equipe quem são as pessoas que adoram superação. Quem são aquelas pessoas que têm perfil competitivo, que gosta de superar desafios. Você quer motivar ela? Dá um desafio na mão dela. Dá um desafio na mão dela, dá oportunidade. Só que assim, ó, tem que ser um desafio. O que é um desafio? Pô, o negócio exige grau 10, a pessoa é grau 9, grau 8,5, joga na mão dela. Por quê? Porque ela vai ter que elevar o grau de competência, ela vai ter que subir a barra dela. Ela vai ter que subir a barra dela. Então isso vai motivar ela. Isso vai motivar. Agora, tem outras pessoas que ela não é assim tanto de superação. O negócio dela é mais ter um ambiente harmônico. Ela gosta de ter um ambiente em harmonia. Você quer motivar essa pessoa? Promova um ambiente saudável no trabalho. Faz com que essa pessoa que tem esse valor motivacional, essa natureza motivacional, ela pensa assim, nossa, ela fala assim, ó, gente, vocês são a minha família. Né? Você já viu alguém no trabalho falar assim, olha, vocês são a minha família? Essa pessoa tem a natureza motivacional de ambiente harmônico. De afiliação. Essa pessoa tem essa natureza motivacional. Então, para ela, essa harmonia no trabalho é incrível. Para ela, essa harmonia no trabalho é fundamental. E aí tem a natureza motivacional, agora sim a afiliação, né? Inverti os nomes. Agora sim a afiliação, que é o quê? Ela quer ter um tempo com o líder. O seu liderado de natureza motivacional, de afiliação, funciona mais ou menos assim. Ó. Eu tinha uma liderada que se eu passasse de manhã na frente dela, ela ficava na recepção. E às vezes o líder ele tá com a cabeça meio fervendo, né? E ele chega assim e ele passa reto. Né? Quantos de vocês aí já não passou reto pela recepção e não olhou nem para os lados e não deu nem bom dia? E aí, essa minha liderada, ela já falava, nossa, ela já mandava mensagem, né? O que eu fiz? O que eu fiz né? O que eu fiz para você, chefe? O que eu fiz para você, meu líder? Porque eu não tinha dado bom dia para ela. Então, a pessoa de natureza motivacional, de afiliação, ela tem essas duas características, que é gostar do ambiente harmônico e de se sentir, assim, muito conectado com o líder dela. Ao ponto de o líder não dar um bom dia direito, ela fica preocupada. Opa, o que eu fiz de errado? Então, você quer motivar essas pessoas, tenha tempo de qualidade e promova um ambiente harmônico. E o terceiro valor motivacional que eu estava fugindo da memória é o valor da influência, da mobilização. São aquelas pessoas que gostam de ser ouvidas. Aquelas pessoas que gostam de dar opinião. Que ela tem essa necessidade de falar e de ser ouvida. Você tem gente assim na sua equipe, é a pessoa ideal para você perguntar para ela o seguinte, ó, a gente está com esse problema. O que você acha que tem que fazer para resolver esse problema? O termômetro da motivação dela vai lá em cima. Por quê? Porque você está dando oportunidade para ela falar. E aí, gente, olha que interessante. Quando ela fala, ela se compromete com aquilo. Então, você tem essa pessoa na sua equipe, a melhor forma de você liderar ela é dando voz para ela, deixando ela falar. Porque se você não der voz para ela, as outras pessoas vão dar. E talvez a voz que ela vai dar para as outras pessoas não é tão positiva assim. Então, traga ela para o seu lado. Legal? Lu, muito obrigado. A live vai cair em 25 segundos. Muito obrigado. Se você, líder, acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Vamos dar um print na tela aí, Lu.
Hi ou não hi? A live foi boa? Pessoal, dá um print na tela aí, posta no seu stories e marca nós, beleza? Gratidão, obrigado a todos vocês que estiveram presentes. Lu, muito obrigado e nos vemos amanhã no próximo episódio. Valeu! Ah!